Existia um segredo guardado nas sombras silenciosas da antiga Jerusalém. Um mistério oculto, não em inscrições de pedra nem em monumentos grandiosos, mas nas entrelinhas de um instante decisivo. Um momento em que o destino de um povo inteiro pendia por um fio. É uma história que não encontramos nos registros heróicos das batalhas gloriosas, nem nos festejos exuberantes dos palácios. Ainda assim, ela possui o poder de tocar as fibras mais profundas da alma humana. Você já ouviu falar da mulher que segurou nas mãos o futuro da nação? Que, com sabedoria e coragem, impediu que um banho de sangue transformasse uma promessa divina em tragédia. Se este nome ainda lhe é estranho, saiba que esta mulher se chamava Abigail. E agora é o momento de conhecer seu relato. Prepare-se para uma viagem onde a raiva não se impõe e o diálogo pode salvar vidas. Antes de adentrarmos os capítulos daquele passado longínquo, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, cada história que desvenda os ecos profundos da antiguidade poderá chegar até você, iluminando o presente com a sabedoria dos tempos. Era um período em que reis e profetas caminhavam lado a lado. Uma era marcada pelos desafios que um povo enfrentava para se firmar entre nações e terras disputadas. Israel vivia dias de conflito, não apenas contra inimigos externos, mas também dentro de sua própria nação. Rivalidades, desconfianças e ciúmes mostravam-se tão perigosos quanto as lanças inimigas. Nesse palco movimentado, surge um jovem pastor de ovelhas. Um homem ainda em formação, possuidor de uma harpa e do mais intenso espírito de coragem e fé. Seu nome era Davi. Antes que pudesse sentar-se no trono prometido por Deus, sua caminhada era marcada pela fuga constante da ira amarga do rei Saulo. Saul, um homem cuja mente e coração estavam gradativamente dominados pelo medo e pela insegurança, via em Davi não um aliado, mas uma ameaça à sua realeza, capaz de usurpar seu lugar. Enquanto Davi cruzava desertos rochosos, vales estreitos e caminhos áridos, a narrativa volta seu olhar para uma aldeia modesta, um recanto não tão distante das rotas marcadas por caravanas e soldados. Ali morava um homem chamado Nabal, um nome peculiar que já prenunciava seu caráter áspero. Nabal, cujo significado pode ser entendido como insensato ou tolo, era um homem rico, proprietário de vastos rebanhos e campos férteis, conhecido pela dureza do temperamento e pelo orgulho insensato. Ele governava seu pequeno reino familiar com mão de ferro, fechado diante da humildade ou da necessidade alheia. Ao lado desse homem carregado de arrogância estava Abigail, sua esposa. Se Nabal personificava o orgulho cego, Abigail era sua antítese. Uma mulher de espírito sereno e mente afiada, dotada de um discernimento raro em suas terras. Ela possuía uma calma quase sobrenatural, uma capacidade incomum de manter o equilíbrio mesmo diante das tormentas que o orgulho e a imprudência poderiam desencadear. Para Abigail, cada palavra e ação trazia uma consequência que podia alterar não somente a vida da família, mas toda a comunidade ao redor. Era evidente que naquela noite, quando sombras longas dançavam nas paredes da casa de Nabal, o destino pendia delicadamente entre a riqueza e a ruína profunda. A notícia chegou a Davi, onde quer que ele estivesse escondido. Era simples e determinante. Nabal, o homem rico daquela aldeia, possuía abundantes mantimentos que poderiam alimentar os homens famintos e cansados do jovem guerreiro e seus companheiros. Mais do que isso, aqueles mesmos homens tinham protegido deliberadamente as pastagens e os rebanhos de Nabal contra saqueadores e inimigos nos dias anteriores. Convencido da justiça do pedido, Davi enviou alguns emissários, homens fiéis e humildes, levando uma mensagem clara e respeitosa. Uma súplica por alimento que se justificava por lei e honra. Era uma oferta de paz e cooperação. Uma ponte lançada entre dois mundos distintos, entre a necessidade e a generosidade. Mas o que esses homens trouxeram de volta foi como um golpe frio e seco. A resposta de Nabal não foi apenas um não. Era desprezo e arrogância condensados em palavras afiadas e insensíveis. O homem rico acusou aqueles que buscavam ajuda de invasores, insultando-os e recusando-se a compartilhar sequer o pouco que aceitava possuir. Seria como cuspir no rosto da dignidade humana, negar a mão estendida da irmandade. A rejeição foi sentida como uma chantagem cruel, uma afronta que inflamou o coração de Davi. Então a tempestade se formou, não no céu, mas dentro do peito do jovem pastor. Imaginemos o rapaz, ainda não coroado rei, com o desejo justo de justiça queimando em seus olhos, consumido por uma raiva capaz de desabar montanhas. O sangue quente da indignação corroía sua paciência, e ele não via outra saída senão a espada e a vingança. Imediatamente, ordenou aos seus homens que se preparassem para atacar, para lançar mão da guerra e varrer a casa de Nabal, quase como um vulcão em erupção. Cada passo dos soldados no caminho até a vila de Nabal soava como o mais dramático prelúdio do caos e da destruição iminente. A esperança parecia prestes a se dissolver. Ainda assim, naquela encruzilhada, a mão invisível da providência começou a se mover.
Antes que o primeiro golpe pudesse ser desferido, Abigail, a mulher sábia, percebeu a iminência da tragédia. Embora temesse por sua segurança, por sua própria vida e pela de sua família, ela decidiu agir com rapidez e astúcia. Sem deixar que a noite se tornasse o palco de um massacre, ela reuniu, com mãos decididas, um carregamento generoso de presentes, pães, frutos, carne e vinhos finos, todos carregados de simbolismo e oferta de paz. A escuridão era completa quando ela saiu da casa rica, em meio às rochas e caminhos estreitos. Caminhou com firmeza até encontrar Davi e seus homens. Sob o céu estrelado daquela noite antiga, a chegada de uma figura que parecia acalmar o ar quente da tensão foi testemunhada. O receio pairava silencioso, silencioso como nunca, e ali estava Abigail. Não apenas para suplicar, mas para oferecer a sabedoria da palavra e o poder do entendimento. Sua presença era como a brisa fresca que suaviza o ar carregado antes da tempestade. Com voz mansa, mas cheia de propósito, ela falou a Davi. Não apenas apelou para sua misericórdia, mas revelou a complexidade das emoções e consequências daquela vingança planejada. Abigail reconheceu a dor e a justa irritação de Davi, mas lembrou que a ira, quando infundada em motivo profundo, é uma lâmina que corta de ambos os lados. A batalha que ele planejava era um fogo que consumiria o fruto da promessa divina. Seria uma sombra pesada sobre o futuro daquele homem escolhido por Deus. Ela advertiu que a intervenção violenta não traria glória, mas vergonha. Não só para Davi, mas para seus seguidores e para todo o povo de Israel. O jovem líder, com o punho ainda apertado na espada, escutava. Cada palavra era como um bálsamo que tocava a sua alma inquieta, capaz de dissipar, pouco a pouco, as nuvens carregadas da cólera. Na voz daquela mulher, além do apelo, havia uma chance rara de refletir sobre a complexa dança do poder e da justiça. Davi sentiu nas palavras de Abigail uma verdade que, em seu fervor, quase não quis enxergar. O maior poder é aquele que domina a tempestade interna e escolhe a paz no meio das adversidades. Seu coração se acalmou, a espada foi embainhada e o desejo de exterminar silenciou-se. A sabedoria venceu o aço da violência. Abigail voltou para casa e encontrou Nabal entregue à festa, inconsciente do desastre que sua insensatez quase provocou. A alegria enchia o ambiente, despreocupada e quase debochada diante do risco desconhecido que rondava o destino daquela casa. Quando contou ao marido o que ocorrera, a reação dele mudou, mas não por arrependimento. Era como se uma parede sólida começasse a ruir, uma mudança no solo firme que antes guardava apenas orgulho cego. Poucos dias depois, a história escrita pela providência ganharia seu desfecho trágico. Nabal, marcado pela arrogância e pela insensatez, recebeu o julgamento divino e encerrou seu ciclo com uma queda súbita e definitiva. Neste momento da narrativa, vale lembrar quem somos chamados a ser, a voz da razão em tempos de crise. Esta história mostra o perigo de se deixar levar pela ira e o poder da sabedoria que transforma o curso dos acontecimentos. Davi, homem de fé profunda e punho firme, não permitiu que seu destino fosse consumido por uma guerra desnecessária, graças à coragem de Abigail. Ela foi o canal entre o furor corrosivo da ira e a construção paciente da paz. No ápice da tensão, percebemos o quão perto essa história esteve de se tornar tragédia completa. Davi, com a espada empunhada e pronto para derramar sangue, cedeu ao apelo da razão, ao frescor da prudência manifesta em uma voz feminina. As palavras daquela noite ecoaram como uma sentença que pesaria para sempre no coração do futuro rei. A verdadeira liderança não pertence ao mais forte ou violento, mas a quem é capaz de superar a tempestade que carrega dentro de si. Com a chama da prudência acesa, o sangue não foi derramado. As noites seguintes foram marcadas pelo silêncio respeitoso de quem sabe virar a página, evitando guerras onde a destruição poderia ser completa. Abigail não salvou apenas uma família. Salvou um povo que caminhava para um futuro ainda não escrito, um futuro gestado nas escolhas feitas silenciosamente entre a ira e a compaixão. Pense agora, a verdadeira força não se mede pela ferocidade da espada ou pelo clamor das armas. Muitas vezes, ela está na coragem de agir com discernimento no momento em que a tempestade ameaça tudo ao redor. O silêncio e a presença tranquilos de uma mulher sábia falam mais alto que os sons ensurdecedores da guerra. Se você se sentiu tocado pela sabedoria prática de Abigail, lembre-se, o diálogo, a amizade e a prudência são os escudos mais fortes diante da raiva desenfreada. Ela escolheu, no meio do caos, não o confronto nem a violência, mas a habilidade de acalmar, negociar e evitar derramamento injusto de sangue. Essa atitude, pouco celebrada nas crônicas mundanas, foi a luz que mudou o curso dos acontecimentos. Transformou potencial escuridão em esperança. Imagine, por um momento, uma situação dos dias atuais. Um ambiente de trabalho onde a pressão impõe um peso quase insuportável sobre um líder. A frustração e o orgulho ferido cegam para a sensatez e ele, à beira de tomar uma decisão drástica,
Demissões, acusações injustas, rompimentos de relações sólidas enfrentam uma encruzilhada devastadora. Mas, nesse instante, surge uma voz firme e calma. Uma pessoa que não impõe, mas apresenta argumentos ponderados, mostra riscos reais e irreversíveis de um passo impensado. Essa voz, como a de Abigail, sabe que a verdadeira força está no equilíbrio, no domínio e na busca sincera por soluções pacíficas. Essa analogia ajuda a entender como, muitas vezes, nossa vida pessoal e profissional nos põe à beira de conflitos onde a sabedoria e a calma são as armas mais eficazes. O orgulho e a ira são dramas comuns no teatro humano, mas jamais deveriam ser os guias definitivos de nossas ações. Ouvir, dialogar e refletir antes de decidir pode evitar estragos irreparáveis e abrir novos horizontes. Em minha reflexão pessoal, vejo esta história como lembrete crucial. O destino muitas vezes não está nos grandes feitos de força ou poder, mas na coragem de agir em silêncio, com paciência e inteligência emocional. Abigail sabia que sua coragem poderia lhe custar caro. Mesmo assim, escolheu enfrentar o medo para impedir um mal maior, um mal com efeitos devastadores e duradouros. Essa capacidade de domar a tormenta interior e agir como voz equilibrada é rara e vital. No mundo atual, onde respostas rápidas e reações impulsivas predominam, o exemplo dessa mulher que salvou uma casa pela sabedoria ganha ainda mais peso. Admiro profundamente essa postura. Ela nos desafia a lembrar que o coração humano é vulnerável às emoções extremas e que o verdadeiro poder está em superar essas emoções para preservar o que é mais precioso, a vida, a paz e a esperança. Assim, essa narrativa antiga reafirma que prudência não é fraqueza. É a forma mais rara e valiosa de coragem, especialmente diante da urgência dos sentimentos e das decisões humanas. O que torna essa lição ainda mais relevante é reconhecer o papel fundamental da sabedoria prática e do equilíbrio emocional em momentos cruciais. Abigail agiu exatamente quando a raiva do marido e a fúria justa de Davi ameaçavam convergir num fogo destruidor e sem volta. Sua sabedoria brotou do entendimento claro das consequências humanas e sociais de um agir desmedido. Um caminho difícil, mas vital para quem deseja construir em vez de destruir. Pense agora em algum momento difícil de sua vida. Quantas vezes somos desafiados a escolher entre o alívio rápido da ira e a difícil estrada da reflexão? Lembre-se de Abigail. Diante da possibilidade de desastre, ela escolheu o melhor caminho: empatia e comunicação. Isso não é apenas prudência, é força pura. Uma força que se transforma na luz que guia vidas pelo caminho certo. Esse modo de agir ecoa através do tempo, atravessando os cantos da história humana. Traz à tona questões que vão além dos fatos. Cada um de nós, em nossas vidas diárias, tem a capacidade de ser como Abigail, de levar à mesa a conversa essencial que pode mudar destinos, resgatando o que poderia virar tragédia. A vida é cheia de encruzilhadas e cada decisão carrega a semente do futuro. Ao refletirmos sobre a sabedoria de Abigail, somos chamados a adotar uma postura de humildade, abertura e diálogo. No coração dessa história, encontramos novas dimensões de significado, novas lições para nossas vidas hoje. Ao encerrar este relato, fica um convite que possamos sempre buscar, em momentos de desespero e frustração, a sabedoria calma de Abigail, para que, assim como ela, defendamos a paz, a empatia e o diálogo no mundo que frequentemente se curva à impiedade e ao orgulho. A história de Abigail e Davi não é apenas uma lembrança de um tempo esquecido. É um manual de comunicação e lucidez que se aplica a cada um de nós, onde as batidas da compaixão e do entendimento nos conduzem à harmonia e à construção de um futuro de paz. Que, inspirados por essa jornada, sejamos sempre a voz da razão em tempos de crise. Que essa mensagem poderosa nos acompanhe em nossa própria caminhada, guiando-nos pelas complexidades do viver, nos convidando a cada ato e gesto a promover a paz e a sabedoria. Deixe que a história de Abigail e Davi ecoe em sua vida. Ilumine suas ações com a luz da compreensão e do respeito. Em cada passo que damos, lembremos que diálogo e sabedoria nascem da capacidade de ouvir e compreender, mesmo nas horas mais difíceis. Em busca dessa verdade, encontramos não só a força que move montanhas, mas também a compaixão e a humanidade que nos conectam uns aos outros, revelando o verdadeiro poder da palavra e da comunhão. Assim, encerro este relato, certo de que a sabedoria e a prudência de Abigail nos ensinarão todos, pois no fim, a vida nos convida a ser faróis na escuridão, guiando nossos semelhantes com luz e amor, no mundo que, muitas vezes, tanto carece deles.